Estamos no Setembro Amarelo, mês mundial de prevenção ao suicídio. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que todos os dias, em média, 32 pessoas tiram a própria vida aqui no Brasil. Em todo o mundo são registrados mais de 1 milhão de suicídios por ano. E mais, 90% desses casos poderiam ter sido evitados. Mas como saber os sinais emitidos pela pessoa que pensa em tirar a própria vida? Qual o papel dos familiares e dos amigos para evitar esta tragédia? Para conversar sobre este assunto, nós convidamos aqui o psiquiatra André Matos Salles. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? A pessoa que pensa em se matar, em cometer o suicídio, ela em geral dá sinais, doutor? Ela em geral dá sinais. É um pedido de ajuda que ela externaliza. As pessoas próximas a ela geralmente conseguem entender essa diferença na dinâmica do funcionamento da pessoa. Estando solistas e próximas, podem perguntar o que está acontecendo e oferecer ajuda. E quem está em casa, os familiares, amigos, em geral, quais são esses sinais? Uma mudança brusca de comportamento? Como é que é? Uma mudança brusca de comportamento, a pessoa que antes tinha um funcionamento mais feliz, mais tranquilo, começa a ficar tensa, preocupada, começa a falar sobre desesperança, sobre vontade de sumir, vontade de não estar mais aqui, que está cansada de viver, são muitas das falas que as pessoas têm quando começam a apresentar esses pensamentos. Doutor, quem está em casa nos assistindo e está num quadro de depressão, num quadro de tristeza, porventura vem esses pensamentos, primeiramente eu queria saber se é comum, quando a gente está muito triste, depressivo, vir esses pensamentos suicidas na cabeça, e o que essa pessoa deve fazer? É importante a gente lembrar que pensar sobre a morte faz parte, pensar sobre a finitude faz parte da humanidade de uma maneira geral. Mas se você pensar de uma maneira recorrente que a vida não vale a pena, que talvez a melhor solução para resolver os seus problemas seja a morte, você precisa de ajuda. Então, as pessoas que pensam muito dessa maneira, elas têm que estar atentas para poder pedir ajuda, E nesse caso, o ideal é, obviamente, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, mas o ideal é procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque em muitos casos é importante que a pessoa tome um medicamento. Às vezes é uma coisa química que está fazendo falta no organismo dela. Pois é. Se a gente for pensar no caso do suicídio em si, mais de 95%, 98% dos casos existe um transtorno psiquiátrico associado. Então, quando a pessoa chega a tentativas ou chega uma ideia de morte bastante intensa, ela possivelmente está passando por um problema psiquiátrico e ela precisa de ajuda profissional. Então, ela tem que estar atenta não só para pedir ajuda a amigos, a pessoas próximas, mas também estar aberta à ajuda de profissionais. E é sempre importante a gente lembrar aqui também que existe o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é o número 141, que a pessoa pode ligar, porque às vezes a pessoa precisa apenas ser ouvida também, né, doutor? Sim, em situações extremas é um serviço que conforta, que acolhe e que pode traçar estratégias junto com a pessoa para uma ajuda mais eficaz. Existe aquele velho ditado de que cão que ladra não morde, mas nesse caso não se aplica. Muitas vezes a pessoa dá os sinais e é importante os familiares e amigos estarem atentos a esses sinais. Sim, a gente não pode partir desse pressuposto de que se está avisando é porque ela não vai cometer. Quem quer fazer não fala. Muitas das pessoas que acabam chegando ao óbito deram sinais e falaram sobre isso antes. E os familiares também que passaram por esse problema, precisam de um apoio, de uma ajuda, porque não é tão raro essa recorrência na família, ou seja, ter um caso de suicídio e você ter outros casos de suicídio em consequência desse caso também? Sim, é importante que quando acontecer esse desfecho fatal, a gente cuide dos sobreviventes. É um evento que acaba tendo uma repercussão na família, nas pessoas mais próximas, e essas pessoas também precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas e precisam ser ajudadas. Um dado que chama muita atenção é que 90% dos casos poderiam ser evitados, então rapidamente, é realmente a pessoa procurar ajuda e entender que o bom mesmo é estar vivo, né? Sim, entender que é um momento na vida, mas que esse momento pode ser superado. Muito bem, muito obrigada pela sua participação, viu? Não sai daí, o Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você.